Vamos ter uma palavra de oração, irmãos. Vamos a tener una palabra de oración, hermanos. Maravilhoso Senhor, nós somos tão gratos a Ti. Maravilloso, Señor, estamos tan agradecidos a Ti. Agradecemos-Te, pois nesta manhã as Tuas misericórdias foram renovadas. Te agradecemos, Señor, que en esta mañana tus misericordias fueron renovadas. E sabemos que são elas a causa de não sermos consumidos. Y sabemos que ellas son la causa de que nosotros no seamos consumidos. Uma vez mais nos humilhamos diante de Ti, Una vez más, nos humillamos delante de Ti, buscando o Teu socorro. buscando tu socorro. Que o Espírito Santo tenha liberdade em nós e entre nós, Que el Espíritu Santo tenga libertad en nosotros y entre nosotros. de comunicar aquela medida que o Senhor separou para ainda falar. De aquella medida que el Señor preparó para aún hablar. Nesta manhã ou nesse entardecer, nesse início de tarde, queremos o Teu falar. En este final de mañana queremos, Señor, tu hablar. Amém, Senhor. Amém. Nós desejamos que a Tua palavra ache nossos corações como aquela terra sedenta. Queremos, Señor, que tu palabra haya en nuestros corazones como aquella tierra sedienta. Em nome de Jesus. En nombre de Jesús. Amém. Amén. Amém. Amém. Restauração do testemunho do Senhor no tempo do fim. Esta oración del testimonio del Señor en el tiempo del fin. Esse tem sido o encargo do nosso coração para esses dias. Ese ha sido el encargo de nuestro corazón para estos días. E especificamente aquilo que subiu ao meu coração para compartilhar com vocês Y específicamente aquello que subió a mi corazón para compartir con vosotros envolve aquelas três necessidades importantes que a igreja tem. implica aquellas tres necesidades importantes que tiene la Iglesia. Já consideramos duas delas, Ya hemos considerado dos de ellas, que são a necessidade de termos um genuíno arrependimento que son la necesidad de tener un genuino arrepentimiento e uma vida de santidade. y una vida de santidad. Falta-nos ainda compartilhar com os irmãos Nos falta todavía compartir con los hermanos o terceiro aspecto dessa necessidade da igreja no tempo do fim, el tercer aspecto de esa necesidad de la Iglesia en el que tiempo del é fin, o caminho da cruz. que es el camino de la cruz. Então, que sejamos socorridos uma vez mais nessa manhã pelo Senhor. Entonces, que seamos socorridos una vez más esta mañana por el Señor. Ontem eu fiz uma menção aos irmãos do livro de 2 Tessalonicenses, Ayer yo hice una mención a los hermanos de segunda a los tesalonicenses, onde nós mencionamos que quando o Senhor voltasse, donde nosotros mencionamos que cuando el Señor volviese, Ele seria glorificado nos seus santos Él va a ser glorificado en sus santos. e o mundo iria admirar o Senhor através da igreja. Y el mundo va a admirar al Señor a través de la Iglesia. Isto mostra uma realidade muito linda da palavra de Deus para nós. Esto muestra una realidad muy linda de la palabra de Dios para nosotros. Uma identificação perfeita entre o cabeça e o corpo, Una identificación perfecta entre el cabeza y el cuerpo. Cristo e a sua igreja. Cristo y su Iglesia. Mas ontem também eu citei uma outra passagem para vocês, Pero ayer también yo cité un pasaje para vosotros, de 1 Tessalonicenses capítulo 3, de 1 Tesalonicenses capítulo 3, onde nos disse a palavra donde nos dice la palabra que ele viria com os seus santos. que Él vendría con sus santos. Na primeira passagem, ele seria glorificado nos seus santos, En el primer pasaje se dice que Él va a ser glorificado en sus santos. mas o texto de 1 Tessalonicenses mostrou-nos que ele virá com os seus santos. Pero en el otro texto de 1 Tesalonicenses dice que vendrá con sus santos. E isso é maravilhoso, Y esto es maravilloso, porque mostra-nos com clareza que o Senhor irá reinar nesse mundo por 1000 anos, eso nos muestra con claridad que el Señor va a reinar en este mundo por 1000 años, juntamente com os seus santos. juntamente con sus santos. E nesta manhã eu gostaria de dar um passo além daquilo que temos falado, Y a mí esta mañana me gustaría dar un paso más de aquello que hemos hablado, para completar o encargo que eu tenho junto aos irmãos. para completar el encargo que yo tengo para con los hermanos. Então nós vamos tomar a palavra de Deus Entonces vamos a coger la palabra de Dios no livro de Efésios capítulo 4 en el libro de Efesios capítulo 4. e vamos ler o versículo 1. Vamos a leer el versículo 1.
A palavra de Deus diz assim: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Por eso yo, prisionero en el Señor, os ruego que andéis como es digno del llamamiento o la vocación a la que fuisteis llamados. Essa palavra, ou este verbo que aparece aqui, andeis, Esa palabra o ese verbo que aparece ahí, andéis, nesse livro de Efésios, aparece em torno de 9 vezes. en este libro de Efesios aparece alrededor de 9 veces. E isso é muito importante para nós. Y eso es muy importante para nosotros. E fala-nos exatamente do modo que devemos caminhar nesse mundo. Y nos habla exactamente de la manera como debemos caminar en este mundo. Andar de modo digno. Andar de modo digno. O nosso irmão já havia nos ajudado na interpretação dessa palavra digno. Nuestro hermano ya nos ayudó en la interpretación de esa palabra digno. Significa harmônico. Significa armónico. O nosso andar deve ser em harmonia com a nossa vida de Cristo Jesus. Nuestro andar tiene que estar en armonía con nuestra vida en Cristo Jesús. Isso não é outra coisa senão uma vida de coerência. Y eso no es otra cosa que una vida de coherencia. E é esse tipo de viver exatamente que vai impactar o mundo. Y es ese tipo de vivir exactamente el que va a impactar el mundo. O andar de modo digno. El andar de modo digno. O apóstolo Paulo havia aprendido de modo profundo em Cristo Jesus El apóstol Pablo había aprendido de modo profundo en Cristo Jesús que ele não se pertencia mais, que él ya no se pertenecía más. ele pertencia ao Senhor. Él pertenecía al Señor. Eu gostaria de pegar 2 passagens das Escrituras Me gustaría coger 2 pasajes de las Escrituras para dizer algo impressionante da vida do apóstolo Paulo. para decir algo impresionante de la vida del apóstol Pablo. A primeira delas é Atos dos Apóstolos, capítulo 26, El primero de ellos es Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versículo 16. versículo 16. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque te he aparecido para esto, para constituirte en ministro y testigo de las cosas que has visto de mí y de aquellas en que apareceré a ti. Estas são palavras do Senhor Jesus dirigidas a Paulo. Estas son palabras del Señor Jesús dirigidas a Pablo. E há uma palavra bem específica que eu gostaria de dizer para vocês. Y hay una palabra bien específica que a mí me gustaría hablar a vosotros. A palavra ministro. La palabra ministro. Essa palavra ministro parece-nos uma palavra que dá importância a alguém. Esa palabra ministro parece que es algo que le da importancia a alguien. Já ouvimos expressões do tipo, aquele ali é um ministro de Deus. Ya hemos oído expresiones del tipo, ese es un ministro de Dios. Mas o que significa essa palavra ministro no seu sentido original? Pero ¿qué significa esta palabra ministro en su sentido original? Me permita citar essa palavra no original para vocês. Permítame citar esa palabra en el original a vosotros. Ruperete. Ruperete. E essa palavra traduzida significa remador inferior. Y esa palabra traducida significa Remador inferior. el que rema inferior. Isso nos leva a pensar naqueles tempos do passado, Eso nos lleva a pensar en aquellos tiempos pasados, naquelas embarcações, en aquellos barcos, onde na parte inferior do barco, que en la parte inferior del barco, os escravos estavam ali aprisionados remando aquele barco. los hermanos estaban allí, los Esclavos. esclavos estaban allí aprisionados remando en el barco. Todos eles estavam acorrentados uns nos outros Todos ellos estaban atados unos a otros e na medida em que aquele que governava o ritmo do andar do barco, y en la medida que aquel que gobernaba el ritmo del barco, através do soar do bumbo, a través de darle al tambor aquel, eles davam velocidade ao barco ou diminuía a velocidade. ellos le daban velocidad al barco o disminuían la velocidad del barco. Isto é um ruperete, Eso es un ruperete, um remador inferior. un remador inferior. E quando o Senhor Jesus, então, ele dirige aquelas palavras a Paulo, Y cuando el Señor Jesús entonces le dirige aquellas palabras a Pablo, ele o chama de remador inferior. él le llama de remador inferior. É o mais alto grau de posição que nós temos diante do Senhor. Es el más alto grado de posición que nosotros tenemos delante del Señor. Nós somos ruperete, Somos ruperetes, remadores inferiores. remadores inferiores. É desta forma que nós podemos ser
bênçãos nesse mundo. Es de esta manera que nosotros podemos ser bendiciones en este mundo. Desta forma, nós vamos manifestar um testemunho coerente no meio daquelas pessoas que nós convivemos. De esa manera vamos a manifestar un testimonio coherente en medio de aquellas personas entre las que vivimos. A única pessoa que pode receber glória é Cristo. La única persona que puede recibir gloria es Cristo. Vamos pegar 1 Coríntios, no capítulo 4. Vamos a tomar 1 Corintios en el capítulo 4. Vejamos o versículo 1. Vamos a ver el versículo 1. Novamente tem essa palavra citada para nós. Nuevamente aparece esta palabra citada a nosotros. Que todo hombre nos considere como servidores de Cristo y mayordomos de los misterios de Dios. Exato. Novamente a palavra ministros aparece aqui. Nuevamente aparece la palabra ministros. Paulo tinha perfeita convicção de que ele era um remador inferior. Pablo tenía perfecta conciencia de que él era un remador inferior. É isso exatamente que deve acontecer nos nossos corações. Y eso es lo que tiene que ocurrir en nuestros corazones. Esta revelação de que nós somos remadores inferiores. Esa revelación de que nosotros somos remadores inferiores. A diferença entre nós e aqueles escravos das embarcações do passado La diferencia entre nosotros y aquellos esclavos de las embarcaciones del pasado é que no caso daqueles escravos, eles eram obrigados a remar. es que en el caso de aquellos esclavos ellos eran obligados a remar. Eles não tinham opção, Ellos no tenían opción, mas no nosso caso, pero en nuestro caso nós nos oferecemos voluntariamente ao Senhor. nosotros nos ofrecemos voluntariamente al Señor. Nós nos tornamos escravos de amor do Senhor. Nosotros nos volvemos esclavos de amor del Señor. A mais alta posição que nós encontramos diante do Senhor La más alta posición que nosotros encontramos delante del Señor é sermos escravos de amor. es ser esclavos de amor. É assim que nós devemos nos identificar. Es así como nos debemos identificar. Somos escravos de amor do Senhor. Somos esclavos de amor del Señor. Esse era o sentimento que havia no coração do apóstolo Paulo. Ese era el sentimiento que había en el corazón del apóstol Pablo. É por isso que seu ministério foi tão frutífero. Es por eso que su ministerio fue tan fructífero. Ele tinha plena convicção de que ele vivia única e exclusivamente para o seu Senhor. Él tenía plena convicción de que vivía única y exclusivamente para su Señor. Quando nós nascemos de novo, Cuando nosotros nacemos de nuevo, nos tornamos novas nos criaturas, volvemos nuevas criaturas. há algo que nós precisamos ter clareza no coração. Hay algo que nosotros necesitamos tener claridad en el corazón. Vejamos o que a palavra de Deus pode nos ajudar nesse sentido. Veamos lo que la palabra de Dios nos puede ayudar en ese sentido. Nesse mesmo livro de 1 En Coríntios, este primer libro de 1 Corintios, capítulo 6, capítulo 6, versículo 20. versículo 20. Pues habéis sido comprados por precio, por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Será que nós temos a plena convicção de que nós fomos comprados por preço? ¿Será que nosotros tenemos la plena convicción de que somos comprados por precio? Porque quem compra é dono. Porque quien compra es dueño. Então, quando você e eu nascemos de novo, Entonces, cuando tú y yo nacimos de nuevo, nós devemos ter isso no coração. tenemos que tener esto en el corazón. Nós fomos comprados por preço. Nosotros fuimos comprados por precio. E nós sabemos que não foi nem ouro nem prata, Y nosotros sabemos que no fue con oro ni plata, e sim pelo precioso sangue de Cristo Jesus derramado naquela cruz. sino por la preciosa sangre de Jesús derramada en aquella cruz. Então, algo que é muito importante sabermos: Entonces, algo que es muy importante saber, nós não nos pertencemos mais. nosotros ya no nos pertenecemos más. Vamos ver um outro texto. Vamos a ver otro texto. Segunda carta aos La Coríntios, segunda carta a los Corintios, no capítulo 5, en el capítulo 5, versículos 14 e 15. versículos 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe considerando esto, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan más para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Aqui é uma outra grande verdade para nós. Aquí hay otra gran verdad para nosotros.
Na primeira citação, nós vimos que nós fomos comprados por preço. En la primera cita vimos que nosotros fuimos comprados por precio. E temos clareza que nós não nos pertencemos mais. Y tenemos claridad que nosotros ya no nos pertenecemos más. Mas nessa leitura há algo a acrescentar. Pero en esta lectura se añade algo. Que nós não vivemos mais para nós Que mesmos, nosotros no vivimos más para nosotros mas mismos, vivemos para aquele que por nós morreu e ressuscitou. sino que vivimos para aquel que por nosotros murió y resucitó. É isso que nós, como novas criaturas, precisamos ter com convicção no nosso coração. Es eso lo que nosotros como nuevas criaturas debemos tener con convicción en nuestro corazón. Fomos comprados por preço. Fuimos comprados por precio. Não vamos viver mais para os nossos interesses, Ya no vamos a vivir más para nuestros intereses. e sim vivemos para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Y sí vamos a vivir para aquel que por nosotros murió y resucitó. Esse era o sentimento do apóstolo Paulo. Ese era el sentimiento del apóstol Pablo. E a partir desta revelação, Y a partir de esta revelación, nós temos a absoluta certeza que somos Ruperet, nosotros tenemos la absoluta certeza que somos ruperetes, ou seja, remadores o inferiores. sea, remadores inferiores. Mas nós somos porque desejamos ser voluntariamente Pero lo somos porque deseamos serlo voluntariamente, escravos de amor do Senhor. esclavos de amor del Señor. E quando nós vivemos com esse sentimento no coração, Y cuando vivimos con ese sentimiento en el corazón, nós vamos andar de modo digno da vocação a qual nós fomos chamados. entonces vamos a andar de modo digno de la vocación a la cual fuimos llamados. Todo o nosso contato que nós teremos com esse mundo Todo el contacto que nosotros tenemos con este mundo será a partir dessa realidade. será a partir de esa realidad. Senhor, quais são os teus interesses nesse assunto? Señor, ¿cuáles son tus intereses en este asunto? Não os meus interesses. No mis intereses. Isso é precioso para nós. Eso es precioso para nosotros. Vejamos algo também a acrescentar naquilo que se refere à nossa jornada cristã nesse mundo. Veamos también algo a añadir en aquello que se refiere a nuestra jornada cristiana en este mundo. Capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, Capítulo 20 de Hechos de los Apóstoles, versículo 24. versículo 24. Sin embargo, no estimo que mi vida sea de ningún valor ni preciosa para mí mismo, con tal que acabe mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Queridos irmãos e irmãs, Queridos hermanos y hermanas, a palavra de Deus está nos dizendo algo muito importante aqui, la palabra de Dios nos está diciendo algo muy importante aquí, que a nova criatura, ela não tem uma vida, ela tem uma carreira. que la nueva criatura no tiene una vida, tiene una carrera. Quando eu digo uma vida, é uma vida própria, Cuando digo una vida me refiero a una vida propia, porque Paulo está dizendo que ele não considerava a sua própria vida como preciosa para ele, porque Pablo está diciendo que él no consideraba su propia vida como preciosa para él, contanto que ele cumprisse a sua carreira. con tal de cumplir su carrera. Então nós temos uma carreira a cumprir nesse mundo. Entonces nosotros tenemos una carrera que cumplir en este mundo. Isso é muito importante para nós, Eso es muy importante para nosotros, porque a nossa vida está nas mãos do Senhor. porque nuestra vida está en las manos del Señor. Esse era o sentimento do apóstolo Paulo. Ese era el sentimiento del apóstol Pablo. Então vamos somar todas as coisas que dizemos até agora. Entonces vamos a sumar todas las cosas que hemos dicho hasta ahora. Uma nova criatura foi comprada por preço. Una nueva criatura ha sido comprada por precio. Ela não vive mais para si mesma, No vive más para sí misma. ela vive para aquele que morreu por ela e ressuscitou. Vive para aquel que murió y resucitó por ella. E é alguém que tem uma carreira. Y es alguien que tiene una carrera. Isso é viver uma vida de Ruperet. Eso es vivir una vida de ruperete. Isso é viver uma vida de escravo de amor. Eso es vivir una vida de esclavo de amor. Isso é viver uma vida coerente. Eso es vivir una vida coherente. É assim que nós iremos restaurar o testemunho do Senhor no tempo do fim. Es así que nosotros vamos a restaurar el testimonio del Señor en el tiempo del fin. É por isso que Paulo, lá em Efésios, ele está rogando àqueles irmãos que eles andassem de modo digno. Es por eso que Pablo allí en Efesios está rogando a los hermanos que anden de modo digno. Porque naquela harmonia do andar, eles estariam testemunhando. Porque en aquella armonía de su andar ellos estarían dando testimonio.
Isso é maravilhoso. Eso es maravilloso. Em outras palavras, isso pode ser chamado o caminho da cruz. En otras palabras, eso puede ser llamado el camino de la cruz. Porque nós estamos falando de alguém que foi comprado Porque nosotros estamos hablando de alguien que fue comprado e não se pertence mais. y no se pertenece más a sí mismo. Em outras palavras, é a operação da cruz na vida de alguém. En otras palabras, es la operación de la cruz en la vida de alguien. Apanhemos o livro de Lucas no capítulo 9, Vamos al libro de Lucas en el capítulo 9, versículo 23. versículo 23. Decía entonces a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Que texto precioso. Qué texto precioso. A mesma verdade que nós estamos dizendo em outras La palavras. misma verdad que estamos diciendo en otras palabras. Se alguém quer ir após o Senhor, Si alguien quiere ir en pos del Señor, tem duas colocações que são feitas aqui a serem cumpridas. tiene dos cosas que tiene ahí puestas que necesita cumplir. A primeira é negar a si mesmo, La primera es negarse a sí mismo. a segunda é tomar a cruz e ir após o Senhor. La segunda es tomar a cruz y ir en pos del Señor. E conforme a tradução que nós vimos, deve ser feito isso dia a dia. Y conforme a la traducción que hemos visto, eso se debe hacer día a día. Este é o caminho que nós devemos ter diariamente diante do Senhor. Ese es el camino que nosotros debemos tener diariamente delante del Señor. Negar a nós mesmos e tomar a cruz. Negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz. O que significa isso, se não outra coisa que estamos da mesma forma que estamos dizendo: fomos comprados por preço, não nos pertencemos mais. Eso no significa otra cosa que lo que estamos diciendo. Hemos sido comprados por precio y no nos pertenecemos más. É o caminho da cruz. Ese es el camino de la cruz. É o caminho da El cruz. camino de la cruz. É assim que Cristo irá manifestar o seu caráter através de nós. Es así que Cristo va a manifestar su carácter a través de nosotros. Voltemos para o livro de Efésios. Vamos a volver al libro de Efesios. Há pouco eu disse que em torno de 9 vezes o verbo andar é citado nesse livro. Como hemos dicho, el verbo andar es citado 9 veces en ese libro. Vamos ler agora capítulo 4 novamente, Vamos a leer nuevamente el capítulo 4, do versículos 17 a 19. de los versículos 17 a 19. Esto digo e insisto en el Señor, que no os conduzcáis más como se conducen los gentiles, en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido, alejados de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, debido a la dureza de su corazón. Una vez perdida toda sensibilidad, se entregaron a la sensualidad para cometer ávidamente toda clase de impurezas. Como essa palavra deve impressionar o nosso coração. Cómo esta palabra debe impresionar nuestro corazón. Paulo está usando esse verbo agora no seu sentido negativo. Pablo está usando ahora ese verbo en sentido negativo. Então ele está pedindo àqueles irmãos Y entonces le está pidiendo a aquellos hermanos que eles não andassem como aqueles gentios. que ellos no andasen como aquellos gentiles. E por que Paulo coloca dessa forma esse trecho? ¿Y por qué Pablo lo pone de esa manera en este trozo? Por causa que era perfeitamente possível as novas criaturas, aqueles irmãos, andarem pelos caminhos dos gentios. Por causa de que le era perfectamente posible a la nueva criatura andar por el camino de los gentiles. Então Paulo está exortando aqueles irmãos que eles não andassem conforme os gentios andavam. Entonces Pablo está exhortando a los hermanos a que no andasen como andaban los gentiles. E é impressionante que Paulo coloca aqui para nós os 3 aspectos que envolvem a nossa alma. Y es impresionante que aquí Pablo presenta los 3 aspectos que envuelven nuestra alma, que implican nuestra alma. O primeiro aspecto, no próprio final do versículo 17, está enunciado. El primer aspecto está anunciado al final del versículo 17. Diz que não devemos andar na vaidade dos seus próprios pensamentos. Dice que no debemos andar en la vanidad de sus propios pensamientos. Isso fala da nossa mente. Eso habla de nuestra mente.
que é aspecto da nossa alma. que es uno de los aspectos de nuestra alma. No versículo 18, no início, El versículo 18 al principio diz: obscurecidos de entendimento. dice, oscurecidos de entendimiento. Esta é a forma que os gentios andam. Es así como andan los gentiles. Mas nós estamos sendo exortados, como aqueles irmãos o foram, Pero nosotros estamos siendo exhortados, como lo fueron aquellos hermanos, para que nós não andemos na vaidade dos nossos próprios pensamentos. para que nosotros no andemos en la vanidad de nuestros propios pensamientos. É por isso que a nossa mente precisa ser transformada, Es por eso que nuestra mente necesita ser transformada, conforme diz Romanos, conforme dice Romanos, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. para que nosotros podamos experimentar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Então Paulo está exortando esses irmãos em Éfeso Entonces Pablo está exhortando a estos hermanos en Éfeso para que eles guardassem a mente. para que ellos guardasen su mente. Na parte B do versículo 18, En la segunda parte del versículo 18 diz assim: alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, por causa da dureza do seu coração. teniendo el entendimiento entenebrecido, alejados de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, debido a la dureza de su corazón. Essa expressão, dureza do seu coração, Esa expresión, dureza de su corazón, pode ser traduzida de uma outra forma: se puede traducir de otra manera. vontade obstinada. Voluntad obstinada. Impressionante Es isso. impresionante esto. Então Paulo está exortando aqueles irmãos com relação à mente, Entonces Pablo está exhortando a aquellos hermanos en relación a la mente, mas ele também exorta aqueles irmãos com relação a uma vontade obstinada. mas también ellos les está exhortando en relación a una voluntad obstinada. Isso. E no versículo 19, ele vai exortar aqueles irmãos no terceiro aspecto que envolve a nossa alma. Y en el versículo 19 va a exhortar a los hermanos en el tercer aspecto que implica nuestra alma, Os quais, tendo se tornado insensíveis, los cuales, habiéndose vuelto insensibles, fala das nossas emoções, habla de nuestras emociones, e que é uma outra característica da nossa alma. que es otra característica de nuestra alma. Então Paulo, quando ele exorta aqueles irmãos, Entonces Pablo, cuando exhorta a aquellos hermanos, ele exorta aqueles irmãos no seu sentido de que toda a sua alma fosse preservada, entonces Pablo exhorta a los hermanos en el sentido de que toda su alma fuera preservada, sua mente, su mente, a sua su vontade voluntad e suas y emoções. sus emociones. Isso é algo precioso para Y nós. eso es algo precioso para nosotros. E pela graça de Deus que já nos foi dada, Y por la gracia de Dios que ya nos fue dada, nós podemos andar de modo digno do Senhor. nosotros podemos andar de modo digno del Señor. Nesse mesmo livro de Efésios, no capítulo 5, En este mismo libro de Efesios, en el capítulo 5, vejamos o versículo 2, em especial a parte inicial. veamos el versículo 2, en especial la primera parte. Y andad en amor, como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio en olor fragante a Dios. Eu me lembro que numa reunião anterior eu havia dito para vocês que a nova criatura tem 3 estilos de vida apenas. Yo recuerdo que en una reunión anterior yo os había dicho que la nueva criatura tiene solamente 3 estilos de vida. O primeiro estilo de vida é ela andar e fazer todas as coisas debaixo da luz. El primer estilo de vida es que la nueva criatura debe andar y hacer todas las cosas debajo de la luz. O segundo estilo de vida El segundo estilo de vida é que a nova criatura deve fazer todas as coisas à luz da verdade. es que la nueva criatura debe hacer todas las cosas a la luz de la verdad. E aqui aparece-nos uma terceira que nós havíamos citado, Y aquí aparece la tercera que citamos, que nós devemos andar em amor. nosotros debemos andar en amor. Esse é o estilo de vida da nova criatura. Ese es el estilo de vida de la nueva criatura. Então nós somos conhecidos por andar na luz, andar na verdade e andar em amor. Entonces nosotros somos conocidos por andar en la luz, andar en la verdad y andar en amor.
O que é isso senão uma vida de coerência? ¿Y qué es eso sino una vida de coherencia? O que é isso senão o caminho da cruz? ¿Qué es eso sino el camino de la cruz? É dessa forma que nós iremos restaurar o testemunho do Senhor no tempo do fim. Es de esa manera que vamos a restaurar el testimonio del Señor en el tiempo del fin. Nesse mesmo livro de Efésios, capítulo 5, onde estamos, En ese mismo libro de Efesios, en el capítulo 5 donde estamos, só para deixar o registro dessa leitura, vejamos o versículo 8. solo para dejar el registro de esta lectura, vamos a leer el versículo 8. Porque si bien en otro tiempo erais tinieblas, ahora sois luz del Señor. Andad como hijos de luz. É impressionante como esse verbo é usado pelo apóstolo Paulo. Es impresionante cómo el apóstol Pablo usa ese verbo. Esse verbo andar ele é muito importante. Ese verbo andar es muy importante. O verbo andar aqui, ele tem um significado que vai nos ajudar a pensar nesta palavra. El verbo andar aquí tiene un significado que nos va a ayudar a pensar en esta palabra. É peripateo. Es en el griego peripateo. Pateo é pisar. Pateo es pisar. Peri é em volta. Peri es alrededor. Exatamente. Então nós devemos andar em volta, sempre na medida da luz. É o que o texto quer nos mostrar aqui. Entonces, lo que nos está mostrando este texto es que nosotros debemos andar siempre alrededor de la luz. Sim. Isso é o que a palavra de Deus quer nos mostrar. Eso es lo que la palabra de Dios nos ha mostrado. Que nós só temos um caminho a seguir e é o caminho da luz. Que nosotros tenemos un camino a seguir y es el camino de la luz. O que é isso senão o caminho da cruz? ¿Y qué es eso sino el camino de la cruz? O que é isso senão negar a nós mesmos e tomar a cruz e ir após o nosso Senhor? ¿Y qué es eso sino negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguir al Señor? Vejamos o livro de Filipenses, é o livro seguinte. Veamos en el libro de Filipenses, Capítulo 1, capítulo 1, nós vamos ler o versículo 27. versículo 27. Solamente que procurad que vuestra conducta como ciudadanos o vuestro andar sea digna del Evangelio de Cristo, de manera que sea que yo vaya a veros o que esté ausente, oiga acerca de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes juntos por la fe del Evangelio. Na minha versão, a primeira palavra que aparece é a palavra vivei. En mi versión, la primera palabra que aparece es la palabra vivir. E na sua versão aparece... Procurad que vuestra conducta como ciudadanos sim. É essa palavra mesmo que eu gostaria, cidadãos. Porque essa palavra vivei, no meu caso... Porque esa palabra vivir, en su versión... é portar-se como cidadão. Es portarse como ciudadano. E este é o desafio que o apóstolo Paulo estava fazendo aqueles irmãos em Filipos. Es este el desafío que le estaba haciendo a los hermanos en Filipos. Ele estava dizendo: vocês devem se portar como cidadãos, acima de tudo, por modo digno do Evangelho. Le estaba diciendo, vosotros debéis portaros como ciudadanos, por encima de todo, de una manera digna del Evangelio de Cristo. Esse era o desafio do apóstolo Paulo. Ese era el desafío del apóstol Pablo. Agora, vejamos um texto que nós fizemos uma leitura anterior do capítulo 3 desse livro, versículo 20. Ahora un texto que leímos ya en el capítulo 3 de Filipenses, el versículo 20. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos ardientemente al Salvador, al Señor Jesucristo. Então, quando nós somamos esses dois versículos, o 27 do capítulo 1, versículo 27 do capítulo 1, com o versículo 20 do capítulo 3... Entonces, cuando tomamos juntos el 27 del capítulo 1 y el 20 del capítulo 3, podemos livremente dizer decir que devemos nos portar como cidadãos celestiais. Que nos debemos comportar como ciudadanos celestiales. Esse é o desafio do apóstolo Paulo aqui. Ese es el desafío del apóstol Pablo aquí. Exatamente este é o caminho da cruz. Este é o caminho da cruz. Exactamente ese es el camino de la cruz. É não viver mais segundo os nossos interesses. Es no vivir más según nuestros propios intereses. E sim os interesses daquele que por nós morreu e ressuscitou. Y sí por los intereses de aquel que por nosotros murió y resucitó. O Espírito Santo precisa nos ajudar e socorrer. El Espíritu Santo necesita ayudarnos y socorrernos. A sempre nos
lembrar que nós somos cidadãos celestiais. para hacernos recordar que nosotros somos ciudadanos celestiales. E, uma vez que somos cidadãos celestiais, devemos viver como cidadãos celestiais nessa terra. Y siendo que somos ciudadanos celestiales, debemos vivir en esta tierra como ciudadanos celestiales. É exatamente dentro desse andar, desse comportar-se, que nós estaremos restaurando o testemunho do Senhor no tempo do fim. Y es dentro de ese andar, de ese comportarse como ciudadanos celestiales que estaremos restaurando el testimonio del Señor en el tiempo del fin. Vamos pegar uma outra passagem, Vamos a tomar otro pasaje livro de Colossenses, en el libro de Colosenses, quando Paulo está orando por aqueles irmãos. cuando Pablo está orando por aquellos hermanos. Num determinado momento da sua oração, ele faz a seguinte colocação. En un determinado momento de su oración, él presenta lo siguiente. O versículo 10. El versículo 10 del 1, capítulo 1 de Colossenses, capítulo 1 de Colosenses, versículo 10. É parte da oração do apóstolo Paulo. Es parte de la oración del apóstol Pablo. Para que andéis como es digno del Señor, a fin de agradarle en todo, de manera que produzcáis fruto en toda buena obra y que crezcáis en el pleno conocimiento de Dios. Novamente, o apóstolo Paulo faz desafio àqueles irmãos. Nuevamente el apóstol Pablo hace un desafío a aquellos hermanos. Essa palavra viverdes que aparece aqui Esa palabra vivir que aparece ahí é andar, es andar, conforme lá em Efésios 4:1 nós vimos. como vimos allí en Efesios 4. Então, o apóstolo está dizendo que eles deveriam andar de modo digno do Senhor. Entonces el apóstol está diciendo que ellos debían andar de modo digno del Señor. Ou seja, uma maneira harmônica de se caminhar. O sea, una manera armónica de caminar. De tal maneira que as pessoas possam tocar Cristo em nós. De tal manera que las personas puedan tocar a Cristo en nosotros. E assim nós viveremos de modo coerente. Y así viviremos de modo coherente. E desta forma nós estaremos então colaborando para a restauração do testemunho do Senhor. Y es de esa manera que estaremos colaborando a la restauración del testimonio del Señor. Em todos os lugares que podemos ir, nós devemos testemunhar do Senhor. En todos los lugares donde nosotros podamos ir, debemos testimoniar del Señor. Muitos de nós somos cristãos secretos. Muchos de nosotros somos cristianos secretos. Nós dificilmente nos apresentamos às pessoas como cristãos. Nosotros difícilmente nos presentamos a las personas como cristianos. E o Espírito Santo precisa nos ajudar neste assunto, El Espíritu Santo necesita ayudarnos en ese asunto, para que verdadeiramente nós possamos dar testemunho aberto às pessoas, para que nosotros podamos dar un testimonio verdaderamente abierto a las personas, para que as pessoas saibam que nós queremos no Senhor. para que las personas sepan que nosotros queremos al Señor. O Senhor tem desafiado o seu povo nesse tempo do fim a esse tipo de testemunho. El Señor ha desafiado a su pueblo en este tiempo del fin, en este tipo de testimonio. O Senhor está buscando pessoas que sejam abnegadas, El Señor está buscando personas que sean abnegadas, pessoas trabalhadas em seus temperamentos, personas trabajadas en sus temperamentos, pessoas que expressem o caráter de Cristo. personas que expresen el carácter de Cristo. Permita-me contar a história de um irmão do passado. Permítanme contar la historia de un hermano del pasado. No início do século XIX, um irmão chamado Matthew Henry, En medio del siglo XIX, un hermano llamado Matthew Henry, ele foi convidado, ele é da região da Inglaterra, era de la región de Inglaterra, ele foi convidado para avaliar um jovem. él fue invitado a evaluar a un joven. Esse jovem desejava ser missionário na Índia. Ese joven deseaba ser misionero en la India. E então chamaram esse irmão Matthew Henry para avaliar esse irmão. Entonces llamaron al hermano Matthew Henry para evaluar a ese hermano. E o irmão Matthew Henry marcou o encontro com este jovem às 4:30 da manhã. Entonces el hermano Matthew Henry señaló un encuentro con este hermano a las 4:30 de la mañana. Num tempo de muito frio na Inglaterra. En un tiempo de mucho frío en Inglaterra. E era o encontro numa rua onde ventava muito. Y el encuentro era en una calle donde hacía mucho viento. Às 4:30 da manhã. A las 4:30 de la mañana. E o jovem foi lá. Y
Y el joven fue allí. Só que Dr. Matthew Henry não foi. Solo que el doctor Matthew Henry no fue. E o jovem esperou até 5h30, 6h30, 7h30. Y el joven esperó 3 horas más. E às 9 horas, Dr. Matthew Henry chegou. Y a las 9 horas llegó el doctor Matthew Henry. E olhou para o jovem, não falou nada. Miró al joven y no dijo nada. E disse apenas: eu tenho 2 perguntas para fazer para você. Y le dijo solo: yo tengo 2 preguntas que hacerte. Quanto é 2 mais 2? ¿Cuánto es 2 más 2? O jovem falou: 4. Y el joven dijo 4. Outra pergunta. Otra pregunta. Soletre a palavra gato. Deletré la palabra gato. Ele falou: G-A-T-O. Y él dijo G-A-T-O. Ele deu um tapa nos ombros do jovem e falou assim: pode ir embora. Entonces le tocó así en el hombro y dijo: ya puedes irte. No dia seguinte, Dr. Matthew Henry se reuniu com a liderança daquele jovem. Entonces al día siguiente el doctor Matthew Henry se reunió con los líderes de aquel joven E disse assim: y dijo así: pode mandar esse jovem para a Índia. podéis mandar a este joven a la India. Ele passou no teste. Él pasó la prueba. Ele se demonstrou um jovem abnegado. Él se mostró como un joven abnegado. Eu pude ver as marcas da cruz nele. Yo pude ver las marcas de la cruz en él. Esse jovem mostrou que tem um temperamento doce. Él mostró que tiene un temperamento dócil. Eu pude sentir o perfume de Cristo nele. Yo pude sentir el perfume de Cristo en él. E esse jovem demonstrou ter o caráter celestial. Y ese joven demostró tener el carácter celestial. Ele experimentou a mais alta das virtudes cristãs, que é a humildade. Él experimentó la más alta de las virtudes cristianas, que es la humildad. Ele não se importou com aquelas perguntas sem valor algum. Él no se molestó por aquellas preguntas que no tenían ningún valor. Simplesmente ele respondeu. Simplemente él respondió. Aquele jovem era um jovem que conhecia o caminho da cruz. Aquel joven era un hombre que conocía el camino de la cruz. É assim que nós somos testados. Es así como nosotros somos Testados, Provados. provados. Não somos testados ou provados pelo nosso grande conhecimento. no somos probados por nuestro gran conocimiento. Dr. Matthew Henry não queria saber se ele conhecia muito a Bíblia. El doctor Matthew Henry no quería saber si él conocía mucho la Biblia. Queria saber se Cristo habitava no coração dele. Quería saber si Cristo habitaba en el corazón de él. Aquele jovem deu um testemunho. Aquel joven dio un testimonio. Ele tinha uma vida coerente. Tuvo una vida coherente. É assim que aquele jovem foi usado muito na Índia. Es así que ese joven fue muy usado en la India. É assim que o Senhor deseja nos provar. Y es así que el Señor desea probarnos. O Senhor deseja muito que o seu caráter seja provado, formado em nós. El Señor desea mucho que su carácter sea formado en nosotros. Porque somente dessa forma nós vamos andar de modo harmônico. Porque solamente de esa manera nosotros vamos a andar de modo armónico. Todos nós somos cheios de nós mesmos. Todos nosotros estamos llenos de nosotros mismos. E isso é um impedimento para o nosso testemunho. Y eso es un impedimento para nuestro testimonio. E o Senhor precisa nos ajudar neste assunto. Y el Señor necesita ayudarnos en este asunto. Sabe o que Ele faz com grande amor? ¿Sabes qué es lo que Él hace con mucho amor? Vamos ver o que a palavra de Deus tem a nos falar sobre isso. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios sobre eso. Tiago, capítulo 1, Santiago, capítulo 1, versículos 2 e 3. versículos 2 y 3. Hermanos míos, tenedlo por sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Versículo 4. Y versículo Por 4. favor. Pero la paciencia tenga su obra completa para que seáis completos y cabales, no quedando atrás en nada. Em outras palavras, o versículo 4 quer nos dizer algo importante. En otras palabras, el versículo 4 nos quiere decir algo importante. Para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes, Para que seáis perfectos e íntegros, en nada deficientes. é uma outra maneira de dizer Es otra manera de decir que vocês sejam plenos do caráter de Cristo. que vosotros seáis llenos del carácter de Cristo. Então nós, quando olhamos o versículo 2,
Entonces, cuando miramos el versículo 2, entendemos que as provações em nossas vidas têm um objetivo claro: entendemos que las pruebas en nuestra vida tienen un objetivo claro, a formação do caráter de Cristo em la nós. formación del carácter de Cristo en nosotros. Todos os tipos de provações. Todos los tipos de pruebas. Deixe-me dizer algo para vocês. Déjame decirte algo. Os presentes mais lindos, Los regalos más lindos, os mais preciosos e cheios de valor los más preciosos y llenos de valor que Deus tem para que nós, Dios tiene para nosotros, eles sempre virão a nós disfarçados de tribulações ou provações. ellos siempre van a venir a nosotros disfrazados de tribulaciones o pruebas. Deus nos dá os seus melhores presentes através das provações. Dios nos da sus mejores regalos a través de las pruebas. As provações são uma bênção na nossa vida, Las pruebas son una bendición en nuestra vida, porque elas têm um propósito: porque tienen un propósito, a formação do caráter de Cristo em nós. la formación del carácter de Cristo en nosotros. Esse é o objetivo maior das provações. Ese es el mayor objetivo de las pruebas. E quando nós somos então amados por Deus dessa forma, Y cuando nosotros entonces somos amados por Dios de esa manera, através das a provações, través de las pruebas, então o caráter de Cristo vai ser mais e mais formado em nós. entonces el carácter de Cristo va a ser más y más formado en nosotros. Isso nada mais é do que negar a nós mesmos, tomar a cruz e ir após o Senhor. Eso no es otra cosa que negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz e ir en pos del Señor. Isso. É isso que a palavra de Deus requer de nós. Eso es lo que la palabra de Dios requiere de nosotros. Que nós, de fato, neguemos a nós mesmos, tomemos a cruz e sigamos ao Senhor. Que nosotros, de hecho, nos neguemos a nosotros mismos, tomemos la cruz y sigamos al Señor. É assim que nós vamos testemunhar nesse mundo Es así caído. que nosotros vamos a testimoniar al Señor en este mundo. Há uma outra passagem nas Escrituras Sagradas, Hay otro pasaje en las Escrituras Sagradas, 1 Tessalonicenses, 1 Tesalonicenses, no capítulo 2, capítulo 2, e vejamos o versículo 12. el versículo 12. Y os insistíamos en que anduvieseis como es digno de Dios, que os llama a su propio reino y gloria. Não é impressionante como o apóstolo Paulo insiste nesse assunto do andar? ¿No es impresionante como el apóstol Pablo insiste en ese asunto del andar? A palavra viver, diz aqui, é a mesma realidade do andar. Es la misma palabra de que hemos estado viendo, andar. Exortamos e vos consolamos e admoestamos para viverdes de modo digno de Deus. Exhortándoos y amonestándoos e insistiéndoos en que andéis o anduvieseis como es digno de Dios. Isto. Esse é o andar harmônico. Ese es el andar armónico. É o que o Senhor deseja ver em nós individualmente e coletivamente. Ese es el que el Señor desea ver en nosotros individualmente y colectivamente. Este é o caminho da cruz. Ese es el camino de la cruz. Esse é o caminho que nós fomos colocados por Deus. Ese es el camino en el que hemos sido colocados por Dios. Lembrando que o caminho da cruz não é um caminho de sofrimento, Recordando que el camino de la cruz no es un camino de é um sufrimiento, caminho de morte. es un camino de muerte. A cruz é para morte, não para sofrimento. La cruz es para muerte, no para sufrimiento. As pessoas que seguem o Senhor Jesus gemendo Las personas que siguen al Señor Jesús gimiendo não conhecem o caminho da cruz, no conocen el camino de la cruz. desconhecem que não se pertencem mais, Desconocen que no se pertenecen más. não sabem que devem viver para aquele que por elas morreu e ressuscitou. No saben que deben vivir para aquel que por ellos murió y resucitó. Isso é muito importante, irmãos e irmãs. Eso es muy importante, hermanos y hermanas. A cruz leva-nos para a morte. La cruz nos lleva a la muerte. Morte da nossa própria vontade, La muerte de nuestra propia voluntad, morte para os nossos próprios pensamentos, muerte para nuestros propios para os pensamientos, nossos próprios sentimentos. para nuestros propios sentimientos. Não mais eu, mas Cristo. No más yo, sino Cristo. E isto é viver de modo digno. Eso es vivir de modo digno. Isto é viver de modo coerente. Eso es vivir de modo coherente. De tal forma que vai afetar o nosso testemunho lá fora. De manera que va a afectar a nuestro testimonio hacia afuera. Vejamos agora na perspectiva de João. Veámoslo ahora en la perspectiva de Juan. Primeira epístola de João, Primera carta de Juan, no capítulo 2, en el capítulo 2. vejamos o versículo 6. Veamos el versículo 6.
El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Não impressiona novamente aqui agora na perspectiva de João? ¿No nos impresiona nuevamente ahora en la perspectiva de Juan? João está dizendo, aquele que diz que pertence, aquele que diz que permanece nele, Aquel que dice que permanece en Él deve andar como ele andou. debe andar como Él anduvo. Simples assim. Es así de simple. O andar no nosso dia a dia deve ser um andar que honra e glorifica o nome do Senhor. Nuestro andar día a día debe ser un andar que glorifica el nombre del Señor. Então, o que estamos fazendo para a conclusão do nosso encargo nessa manhã? Entonces, ¿qué estamos haciendo para la conclusión de nuestro encargo esta mañana? Mostrar que nós devemos trilhar o caminho da cruz. Mostrar que nosotros debemos andar el camino de la cruz. Viver de modo digno. Recorrer. Viver de modo digno do Senhor. Vivir de modo digno del Señor. Irmãos, é exatamente dentro dessa simplicidade que restauraremos o testemunho do Senhor no tempo do fim. Hermanos, es dentro de esa simplicidad que restauraremos el testimonio del Señor en el tiempo del fin. As pessoas precisam tocar Cristo em nós. Las personas necesitan tocar a Cristo en nosotros. Elas irão tocar na medida em que nós andarmos de modo digno do Senhor. Y ellas lo van a tocar en la medida en que nosotros andemos de modo digno del Señor. Vamos ainda pegar uma outra passagem. Vamos todavía a tomar otro pasaje. Livro de Gálatas, Libro de Gálatas, no capítulo 16. del capítulo 16. Capítulo 5, Capítulo 5, versículo versículo 16. 16. Digo pues, andad por el Espíritu y así jamás satisfaréis los malos deseos de la carne. Leia o 25, por favor. Leemos también el 25. Ahora que vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu. Olha assim, novamente aqui, Nuevamente aquí, o apóstolo Paulo exortando aqueles irmãos da região da Galácia. el apóstol Pablo exhortando a aquellos hermanos de la región de Galacia, Ele diz no versículo 16 lido: él dice en el 16, andai no Espírito. andad en el Espíritu. Isso significa o quê? ¿Eso qué significa? Que todas as decisões que eles iriam tomar deveriam ser baseadas na santidade e pureza de Cristo. Eso significa que todas las decisiones que ellos tendrían que tomar iban a estar basadas en la pureza y la santidad de Cristo. Este é o andar no Espírito. Eso es andar en el Espíritu. Porque o Espírito sempre irá nos remeter para Cristo. Porque el Espíritu siempre nos va a remitir a Cristo. Veja que palavra importante para nós. Vea qué palabra importante para nosotros. Esse verbo está no imperativo, é uma ordem. Y ese verbo está en imperativo, es una orden. Andai no Espírito. Andad en el Espíritu. Ou seja, todas as nossas decisões que tomarmos O sea, todas las decisiones que tomemos sempre deverão estar baseadas siempre deberán estar basadas na pureza e santidade de en Cristo. la pureza y la santidad de Cristo. Não é desafiador isso para nós? No es desafiante eso para nosotros, É desafiador. es desafiante. Versículo 25 que nós Versículo acabamos de ler. 25 que hemos leído. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ahora que vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu. Mas há algo importante a se acrescentar aqui. Pero hay algo importante acerca de este andar aquí. Esse verbo andar é totalmente diferente dos outros tipos que aparecem. Este verbo andar aquí es diferente de los demás que hemos visto en otros versículos. O significado aqui é andar na fila como um soldado marchando. Aquí significa andar en la fila como un soldado marchando. É esse o significado desse verbo andar aqui no Ese es el Espírito. significado de este verbo aquí, andar en el Espíritu. Isso nos remete a um ponto muito importante: Y eso nos remite a un punto muy importante: disciplina. disciplina. Nós devemos ter disciplina, Nosotros necesitamos tener disciplina. que nós devemos ter uma ordem Nosotros debemos tener un orden com a ajuda do Espírito, con la ayuda del Espíritu a graça que nos foi provisionada. y la gracia que nos fue provista. Devemos andar como soldados, Debemos andar como soldados. que nós pertencemos ao Senhor. Nosotros pertenecemos al Señor. Nós temos um
grande capitão a quem nós devemos nos submeter. Nosotros tenemos un gran capitán al que nos debemos someter. Por isso devemos andar de tal forma que agrade o seu coração. Por eso debemos andar de tal forma que agrade a su corazón. Soldado, ele não dá ordens. Un soldado no da órdenes. Ele recebe ordens. Él recibe órdenes. Mais do que isso, Y aún más, ele cumpre Él ordens. cumple órdenes. Esse é o desafio que nós temos diante da palavra de Deus. Ese es el desafío que nosotros tenemos ante la palabra de Dios. Este é o caminho da cruz. Este es el camino de la cruz. E o Senhor quer que isso seja uma realidade nos irmãos aqui da região de Novelda. Y el Señor quiere que esto sea una realidad aquí en los hermanos en la región de Novelda. Então, o que nós falamos até agora? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos hablado hasta ahora? Nós apresentamos os 3 grandes desafios ou necessidades da igreja nesse tempo do fim. Nosotros ya hemos presentado los 3 grandes desafíos o necesidades de la Iglesia en este tiempo del fin. Em especial focando os irmãos de Novelda e região. Y en especial enfocando en los hermanos de Novelda y de la región. Que para que nós possamos andar de modo coerente, Que para que nosotros podamos andar de modo coherente, então nós precisamos primeiramente ter genuíno arrependimento. nosotros necesitamos tener primeramente un genuino arrepentimiento. Em segundo lugar, nós precisamos buscar uma vida de santidade. En segundo lugar, debemos buscar una vida de santidad. E essa vida de santidade na prática Y esa vida de santidad en la práctica é o andar de modo digno, es andar de modo digno, é vivermos de modo harmônico. es vivir de modo armónico. Então nós temos aqui esses 3 aspectos importantes de necessidade da igreja. Entonces aquí tenemos esos 3 aspectos importantes en la necesidad de la Iglesia. Vamos fazer uma soma. Vamos a hacer una suma. Genuíno arrependimento mais vida de santidade, Genuino arrepentimiento más vida de santidad, mais caminho da cruz, más el camino de la cruz, igual igual vida coerente. vida coherente. É assim que nós iremos restaurar o testemunho do Senhor. Es así que iremos a restaurar el testimonio del Señor en el tiempo del fin. Então, tudo aquilo que cabe a nós individualmente, Entonces, todo aquello que se refiere a nosotros individualmente, devemos nos apresentar diante do Senhor, tenemos que presentarlo delante del Señor, para que Ele faça a sua obra. para que Él haga su obra. Mas, coletivamente também falando, Pero colectivamente hablando también, as Escrituras nos dizem onde 2 ou 3 estiverem reunidos em torno do nome dEle, las Escrituras dicen donde 2 o 3 estuvieran reunidos en torno a Él, ali Ele se encontra. allí se encuentra Él. Ali é uma realidade espiritual. Allí hay una realidad espiritual. Ali é uma expressão do corpo de Cristo. Allí hay una expresión del cuerpo de Cristo. Então, se esses 3 estiverem juntos Entonces, si esos 3 estuvieran juntos e estiverem harmonicamente vivendo, y estuvieran armónicamente viviendo, isto será a demonstração de testemunho coletivo. esto será la demostración de un testimonio colectivo. E isso irá impactar aqueles que estão à nossa volta. Y eso va a impactar a aquellos que están a nuestro alrededor. Como nós precisamos da ajuda do Senhor, irmãos e irmãs. ¿Cómo necesitamos de la ayuda del Señor, hermanos y hermanas? Então, para que nós finalizemos esse tempo, Entonces, para terminar este tiempo, eu creio que seria importante que nós orássemos. yo creo que sería importante que nosotros orásemos. E permita-me aqui dar uma liberdade a todos, Y permítame aquí dar una libertad a todos, aqueles que o desejarem fazer, aquellos que lo deseen hacer, que pudessem orar nesse instante, que podamos orar en este instante, tomando a sério a palavra de Deus, tomando en serio la palabra de Dios, tudo aquilo que Ele nos falou nesses dias, todo aquello que el Señor nos ha hablado en estos días, que verdadeiramente isso se torne uma realidade na nossa experiência, que realmente todo esto se vuelva una realidad en nuestra experiencia, que aqueles que são pais se tornem pais segundo as Escrituras Sagradas, que aquellos que son padres se vuelvan padres según las Escrituras Sagradas, aqueles que são filhos se tornem filhos segundo as Escrituras Sagradas, que aquellos que son hijos se vuelvan hijos según las Escrituras Sagradas, os cônjuges se tornem cônjuges segundo as Escrituras Sagradas. que los matrimonios, los cónyuges se vuelvan cónyuges según las Escrituras Sagradas. Esse é um testemunho. Eso es un testimonio. Então eu vou fazer uma oração concluindo esse tempo Entonces yo voy a hacer una oración concluyendo este tiempo e depois nós vamos ter esse momento de liberdade entre os irmãos. y después vamos a tener ese tiempo de libertad entre los hermanos. Maravilhoso Senhor,
Maravilloso Señor, Damos muitas graças a Ti te damos muchas gracias por tudo aquilo que o Senhor nos falou nesses dias, por todo aquello que el Señor nos ha hablado estos días, tudo aquilo que nos faltou, Senhor. todo aquello que nos faltó, Señor. Que Teu Espírito Santo nos ajude, Que tu Espíritu Santo nos ayude, nos anime a prosseguir, nos anime a proseguir, abra os nossos corações e entendimentos, abra nuestros corazones y entendimiento, para que mais dessa palavra seja formada em nossos corações, para que más de esta palabra sea formada en nuestros e corazones assim possamos tocar a Tua vida. y así podamos tocar tu vida. Ó maravilhoso Senhor, Oh maravilloso Señor, que Teu Espírito Santo sopre vida sobre que nós, tu Espíritu Santo sople vida sobre que nosotros, possamos experimentar o frescor da Sua presença em nossas que vidas, podamos experimentar el frescor de tu vida en nuestras vidas e não permita que essa palavra volte vazia, y no permitas que esta palabra vuelva vacía, mas que ela produza muitos frutos para a Tua própria glória. sino que ella produzca muchos frutos para tu propia gloria. Em nome de Jesus. En nombre de Jesús. Amém. Amén.